Amém. É bom estarmos aqui no primeiro culto de 2021. Muito bom ver os irmãos aqui na casa do Senhor. E eu queria que nós pudéssemos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse 21. E a gente vai ler do versículo 1 ao 8. Eu separei essa palavra porque ela estava muito na minha mente. Inclusive hoje eu estive com uma música que não saía da minha cabeça. Aquela música que fala assim: as misericórdias se renovam a cada manhã. Todo mundo conhece, né? Claro. Então esse louvor ele tinha a ver com essa palavra que eu queria trazer, porque a gente começou o ano de 2021, né, mais um ano que se inicia, e o ano de 2020 não foi um ano fácil, pois nós sabemos. Só que a gente pode até pensar, tomara que seja um ano bom, só que melhor do que isso, do que pensar num ano, na renovação de um ano, é pensar que a palavra de Deus nos diz isso, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, não é cada ano, não é cada mês, a cada semana, a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam nas nossas vidas. E o que eu queria trazer, essa palavra que eu queria trazer, ela fala justamente sobre isso, só que ela não fala sobre a cada manhã, né? Ela diz sobre a esperança futura que nós temos, que não é de um ano novo, mas de uma vida eterna com Cristo, né? Então vamos ler. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e nem pranto, e nem clamor, e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, assim, por mais que nós tivemos um ano de 2020 que não foi fácil, e acredito que todos nós concordemos com isso, a palavra de Deus ela sempre nos dá a esperança definitiva de que qualquer dor que a gente passe nessa terra, qualquer luta que a gente passe nessa terra, não se compara com a eternidade que Ele tem preparado para nós. Então tem muitas vezes que nós ficamos presos, né, agarrados no nosso dia a dia, nas coisas que a gente tem que fazer, conquistar, acontecer. Realmente nós temos uma vida, né, para poder viver, temos coisas para fazer, mas a gente não pode se esquecer dessa esperança. Não é a esperança de um ano novo, é a esperança de uma vida nova e eterna que nós vamos ter com Cristo. Então eu acredito que essa palavra ela pode trazer para a gente uma esperança definitiva, e que é isso que eu quero muito que todos tenham no coração, não só nesse ano, mas até que Cristo volte e realmente possamos estar com Ele dessa forma. Amém? Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, te damos graças por mais um culto que nós estamos aqui. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que a liberdade de poder te louvar, te engrandecer, vir até a tua casa, Pai, é um privilégio, Senhor. Muitos não podem ter isso, muitos lutam até para poder ter uma Bíblia, mas aqui nós temos essa liberdade, Pai, que muitas vezes nós até esquecemos o valor que é isso, Pai, de podermos estar aqui juntos, reunidos, te celebrar, te engrandecer. Deus, te pedimos nessa noite, Deus, que a tua presença possa ser presente nesse lugar, que tu possas realmente, por meio dos louvores, receber a nossa adoração, por meio do teu servo, pastor, trazer uma palavra de ensinamento, de reflexão para nossas vidas, que tu possas ser o centro, Senhor, em todo o tempo,
para que Tu cresças e todos nós diminuamos, Pai, porque Tu mereces todo louvor e toda adoração. Muito obrigado desde já por tudo, é o que te pedimos nesta noite. Amém. Nós adoramos o Cordeiro Imaculado, que já tirou o pecado do mundo. E foi o último sacrifício vivo, amém? Então nós adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei.
Queremos cumprimentar todos os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo e desejar que a sua paz brilhe em nossos corações e que todos nós tenhamos paz, alegria e satisfação no Senhor Jesus Cristo. Para a meditação desta noite, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11, do 5º até o 11º, onde diz as seguintes palavras: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor por esta passagem bíblica em que um grande escritor chamado William Barclay diz que esta é uma passagem emocionante em que Paulo escreveu sobre Jesus. E Paulo faz esta reflexão a respeito do Filho de Deus. É um texto clássico da cristologia bíblica, esse texto o qual nós lemos, e nós queremos falar sobre a humilhação, a exaltação e a volta do Senhor Jesus Cristo. A vinda de Cristo à terra como servo, onde ele se humilhou, houve a humilhação de Cristo, tornando-se em forma de homem, ela é uma doutrina que deve estar conectada com a vida, ou seja, com a nossa vida. Jesus Cristo, um exemplo para todos nós. A vinda de Cristo é o exemplo máximo para a igreja. Não é a vida de um pastor, de um presbítero, de um chamado homem de Deus, como alguns às vezes nomeiam os homens, mas é a vida de Cristo que deve ser o exemplo para nós. Ele é o nosso exemplo, o nosso modelo, para que nós possamos fazer da nossa fé uma realidade para o mundo. Então, primeiramente, nós falaremos sobre a humilhação de Cristo. No versículo 6 até o versículo 8, trata de um Cristo que se sujeitou a tomar a forma humana, se humilhando até a morte e morte de cruz. E o melhor remédio para curar os males da igreja é olhar para Jesus, sendo atacado por inimigos externos e por intrigas. A igreja é alvo do inimigo, porque o inimigo sabe que a igreja é a presença de Cristo na face da terra.
e sabe que através da igreja é que o indivíduo pode conhecer a Jesus e pode levar o seu coração à conversão a Jesus Cristo para ter uma vida eterna com Deus. Então, amados irmãos, ele, no versículo 6, diz que ele voluntariamente abriu mão dos seus direitos. Direitos como filho de Deus, como Deus eterno, sem princípio e sem fim, que estava desde a fundação do mundo juntamente com Deus para criar todas as coisas. Juntamente com Deus Pai, porque nós queremos que Deus Pai é Deus, Deus Filho também é Deus, Deus Espírito também é Deus. Então, amados irmãos, ele estava sendo adorado por anjos, miríades celestiais o adoravam quando estava na glória com Deus desde a fundação do mundo. No entanto, ele abriu mão disto para se tornar um igual a nós, sujeito ao pecado, porém sem pecado, e ele esteve humilhado aqui na terra para fazer a obra de salvação para todo aquele que nele crê. Então, voluntariamente, ele abriu dos seus direitos, abriu mão dos seus direitos. E abrindo mão dos seus direitos, Jesus Cristo, então, assumiu a forma de homem, conforme o texto aqui nos ensina. Ele se esvaziou, ele esvaziou-se de si mesmo, do Deus eterno, para se tornar um igual a nós. Ele se encarnou. Então, aí ele estava se humilhando. Ele foi servo. A Bíblia diz que ele não nasceu num palácio. A Bíblia nos ensina que ele nasceu em uma estrebaria, em uma manjedoura, humildemente filho aqui terreno de uma mãe pobre. E, no entanto, ele serviu a todos quantos ele encontrou à sua frente. Ele serviu quando curou o cego, ele serviu quando curou o paralítico, ele serviu quando ressuscitou o jovem, ele serviu em todos os momentos porque ele estava humilhado, tornando-se a semelhança de homens, diz o versículo 7. Aquele que era em forma de Deus, era igual a Deus desde toda a eternidade, e tomou forma de um homem particular em um momento da história. Quando no tempo de Deus, quando no tempo certo, no dia certo, na hora certa, ele se encarnou. E ele então se humilhou diante dos homens, tornando a forma de homens, mesmo sendo Deus. Mas glorificado seja o nome do Senhor, porque ele foi exaltado. Do versículo 9 até o versículo 11 fala sobre a sua exaltação. O versículo 9 diz que é uma obra de Deus, porque Deus o exaltou sobremaneira, diz o texto. Ele teve esta exaltação dada por Deus. Mas também ele é uma exaltação que exige rendição de todos. Porque o texto no versículo 10 diz que todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, dos que estão vivos aqui, daqueles que já partiram,
e daqueles que ainda nascerão para viver, todo joelho haverá de se dobrar, porque Deus o exaltou sobremaneira, haverá de se dobrar diante dele. E exige então a rendição de todos à sua presença, tanto salvos como não salvos vão dobrar os seus joelhos na presença de Jesus. Tanto aqueles que voluntariamente desejam e querem se dobrar diante de Jesus, que são os seus filhos, que são aqueles que tornaram-se filhos de Deus por crer no seu nome, quanto aqueles rebeldes que nunca vão aceitar a Jesus Cristo e terão a perdição eterna, a morte eterna que a Bíblia fala. Todos estes vão se dobrar e reconhecer que Ele é o Senhor. Essa exaltação de Jesus Cristo é uma exaltação proclamada universalmente. Toda língua, diz a palavra, vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. Aqueles que zombaram dele vão ter que confessar que Ele é Senhor. Aqueles que negaram e nele não quiseram crer, vão ter que admitir e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Faz parte da exaltação de Jesus Cristo, que após a sua morte e ressurreição subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amados, esta exaltação de Jesus Cristo tem um propósito estabelecido. Veja no versículo 11, onde diz: de toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Esta exaltação tem o propósito de glorificar o nome de Deus. Deus não será glorificado apenas por aqueles que o amam, mas será glorificado também naqueles que desobedecem, naqueles que o rejeitam, naqueles que são contra a Deus. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós vemos aqui tanto a humilhação de Jesus quanto a sua exaltação. Mas há uma promessa na palavra de Deus, em textos os quais dizem que Ele vai voltar. Foram informados os galileus que estavam ali diante da sua ascensão aos céus, dizendo: da mesma forma que Ele subiu, Ele voltará. E nós estamos vivendo os últimos dias. Isso é verdade. E cada vez que o tempo chegar mais perto da volta de Cristo, a situação ficará mais complicada para aqueles que servem ao Senhor. Nós estamos vendo aí um vírus que está levando muitas vidas. É uma pandemia. Mas os próximos dias vindouros serão piores do que aquele que nós estamos vivendo. Essa é uma grande verdade. Não sabemos dizer se essa pandemia, se esse vírus é uma das pragas que aparecem em Apocalipse. No entanto, uma coisa é certa: virão e se cumprirão todas aquelas palavras, porque é a palavra de Deus. Até que chegue o grande dia em que Jesus Cristo virá
da mesma forma que subiu aos céus, virá em glória para buscar a sua igreja, onde ele vencerá o anticristo, o Satanás, a besta e os falsos profetas serão vencidos pelo Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor, Ele é Rei. E aonde Ele reinará com o seu povo, com a sua igreja, com aqueles que creram e confessaram o seu nome, para aqueles que se arrependeram dos seus pecados e confessaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Ele haverá de governar o universo por toda a eternidade, onde haverá novos céus e nova terra, conforme a palavra de Deus nos ensina. Portanto, amados irmãos, para concluir a mensagem desta noite, gostaria de dizer que toda obra que aponta para a glória pessoal de alguém, que não tem como objetivo a glória de Deus, essa obra não vem do Senhor. Mas toda obra, todo o trabalho que aponta o Senhor e a sua glorificação, que exalta o Deus o qual nós cremos, exalta Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, esta sim é obra do Espírito. Na igreja de Filipos, alguns membros, eles queriam ser o centro das atenções. Jesus queria que o único centro da atenção fosse Deus. E era isso que Paulo estava questionando aqui ao apontar que a glória toda pertence ao Senhor. Portanto, nunca um seguidor de Cristo, um discípulo de Jesus, deve pensar em si mesmo, senão no todo, os demais, como a igreja, porque nós somos um só corpo. Não devemos buscar a nossa glória, mas sim a glória de Deus. Que Deus abençoe, que essa palavra sobre a humilhação, a exaltação e a volta do Senhor Jesus possa falar ao teu coração, à tua vida. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e glorificamos pela oportunidade que o Senhor nos deu de nós meditarmos este tempo na tua palavra, que é viva e verdadeira e maravilhosa. Te louvamos porque Jesus, ó Deus amado, inegavelmente é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Queremos colocar nas tuas mãos esta palavra, por mais simples que ela tenha sido, ó Deus. Possa falar aos corações, possa tocar nas vidas e possa levar pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. E a tua igreja possa, ó Deus amado, ter o crescimento como igreja do Senhor, ó Deus, um crescimento numérico, mas que haja compreensão da palavra do Senhor para haver crescimento espiritual. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém.